Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa aula 26, referente ao dia 8 de novembro de 2021, tá? Eu tenho alguns avisos para passar na aula de hoje. Então, a primeira coisa, né, acho que todo mundo já notou, as notas da prova 1 já estão lá no... Eu enviei para vocês a planilha em Excel, né? Teve um probleminha ou outro que eu ainda vou resolver, mas basicamente acho que todo mundo já recebeu, né? Se não recebeu, me avisa que as notas já estão lá, tá? Na planilha de Excel que eu enviei para vocês. Um outro aviso também que eu quero passar, a gente finalizou a nossa lista 4 no dia 7 de novembro, então quando vocês verem essa aula no dia 8, a lista 5 já vai estar lá disponível no Google Drive, tá? A lista 5 é a nossa última lista de exercício desse curso, beleza? Esse curso está chegando na sua reta final. Falar em reta final, falar em curso chegando ao final, eu coloquei aqui as datas para a gente já se programar, né? A gente precisa já agendar algumas coisas, então eu queria deixar agendado já o nosso andamento do curso até o final do semestre, tá? Então, a aula de hoje é a aula do dia 8 de novembro, que a gente vai falar novamente de inflação, a gente vai terminar o assunto de inflação. Na aula do dia 10 vai ter uma aula assíncrona, né, da lista de exercício 4, ou seja, eu vou gravar a solução da lista, como a gente está fazendo em algumas outras listas. Foi assim que a turma preferiu, né, ser aula gravada. No dia 15 de novembro é o feriado, então não tem aula. No dia 17 de novembro a gente começa a falar do nosso último assunto, que é crescimento econômico. No dia 22 de novembro também vai ser uma aula de crescimento econômico. No dia 24 de novembro eu vou fazer como eu fiz também na primeira parte do curso. Vai ter uma aula gravada lá no YouTube com a resolução da lista 5 e também, ao mesmo tempo, eu vou dar a possibilidade, ou seja, vou abrir uma aula síncrona para vocês poderem participar se quiserem participar, tá? Nenhuma obrigação tem de participar. Essa vai ser a nossa última aula antes da segunda prova, tá? Então, a gente vai conversar aqui sobre a lista 5, a lista 4, todo o conteúdo da disciplina dessa segunda parte do curso, tá? Finalmente, no dia 29 de novembro, vai ser a nossa segunda prova, mesmo estilo da primeira prova, uma prova de 4 ou 5 questões, que vocês vão ter até o final do dia 30 para entregar, tá? Provavelmente eu vou devolver para vocês as notas no dia 2 ou 3 de novembro e a gente vai ter até o dia 6 para vocês contestarem as notas, tá? A partir do dia 7 eu já coloco essas notas no sistema, tá? Então, qual é a data de interesse aqui? 29 de novembro, beleza? Segunda-feira, 29 de novembro, vai ser a nossa segunda prova. Prova para fazer e entregar até o final do dia 30 de novembro, tá? Então, agenda essa data aí. Daqui a pouco também lá no Ava Muda eu vou colocar essas datas para a gente ficar em sintonia, beleza? Vamos para a aula de hoje? Então, na aula passada e a aula retrasada, a gente estava falando de moeda e inflação. Na aula passada a gente falou de inflação e na aula de hoje a gente vai terminar o assunto de inflação. Esse assunto é o capítulo 30 do livro do Gregory Mank, tá? Na aula de hoje vai ter um negócio bem interessante, eu já adiantei para vocês na aula passada, né, que é a hiperinflação, que é um negócio que assombrou o Brasil por vários anos e que não assombra hoje, mas é um ponto de cuidado para a inflação que tem hoje, tá? Então, a gente começa a falar sobre velocidade da moeda. O que é isso? O que é a velocidade do dinheiro? É a taxa pela qual a moeda troca de mãos. Resumindo, é basicamente o seguinte: imagina que o PIB da economia é de 5 bilhões de reais. Agora, imagina que o Banco Central só emitiu nota, dinheiro mesmo, 1 bilhão de reais. Esse dinheiro você vai usar esse dinheiro, vai pagar um carro, aí a montadora do carro vai pegar esse dinheiro, vai pagar outras coisas e por aí vai, né? Esse dinheiro vai rodar, não é? Vamos pegar um exemplo simples. Eu vou na feira, compro um abacate. Eu pego meu dinheiro e entrego para o dono do abacate. O dono do abacate vai pegar esse dinheiro e vai comprar gasolina para ir para casa. O dono do posto vai pegar o dinheiro da gasolina e vai cortar o cabelo. Por aí vai. Então, o dinheiro ele roda, ele circula, não é isso? Se o PIB da economia é 5 bilhões de reais, ou seja, o que foi gasto nessa economia é 5 bilhões, mas só tem 1 bilhão emitido, é porque a velocidade do dinheiro, quantas vezes esse dinheiro rodou? Mais ou menos aí umas 5 vezes, beleza? Isso é a velocidade do dinheiro.
Isso aqui é anotação formal, eu vou falar, mas não fiquem preocupados com isso aqui, vão ter 2 ou 3 exemplos daqui a pouco, tá? Então, notação formal. A gente chama de PIB nominal. Lembra que existia uma diferença? A gente falou sobre isso, né? De PIB nominal para PIB real. O que é o PIB nominal? É aquele PIB medido ali no dinheiro do ano. Se você for lá no Google e colocar PIB do Brasil de 2021, vai aparecer lá. Deixa eu botar aqui, só por curiosidade. Não sei qual é o valor. 2021 ainda não acabou, né? PIB Brasil 2020. 1,445 trilhão de dólares. Isso aqui é o PIB, significa o quê? O dinheiro que foi gasto nessa economia, em bens e serviços, em 2020 foi 1,445 trilhão de dólares. Mas lembra o que a gente falou, existe o PIB nominal, que é esse PIB medido em valor de moeda, e existe também o PIB real. O que é o PIB real? Você vai utilizar um ano base, como por exemplo 2010, 2011, e vai calcular o PIB dos outros anos, tudo bem? O PIB real mede a quantidade de bens e serviços, se realmente aumentou, tá? O PIB nominal, ele mede o dinheiro. Então, por exemplo, imagina, foi aquela situação que eu falei para vocês, né? Imagina que a inflação do Brasil foi de 100% de 2020 para 2021, ou seja, os preços subiram 2 vezes. Então, esse PIB aqui vai ser multiplicado por 2, 2,89, né? Trilhão de dólares. Mas imagina que fosse a mesma produção de bens e serviços. Então, faz sentido ter um aumento do PIB de 100%? O que aumentou foi os preços, não a quantidade de bens e serviços produzidos, tá? Então, o PIB nominal, ele está a partir do preço. Então, é o preço vezes alguma coisa. O que é essa coisa? O PIB real. O PIB real que é de fato importante para uma economia, ou seja, a quantidade de bens e serviços produzidos em uma economia. M é a oferta de moeda, ou seja, o que o Bacen vai lá e o Banco Central, né, joga de moeda na economia. Vamos supor aqui novamente que o Bacen tem o controle total da oferta de moeda e vê a velocidade. Então, qual é a fórmula da velocidade? É o PIB nominal dividido pela oferta de moeda. Renan, não entendi nada. Não tem problema. Tem só um problema que eu vou resolver agora, que é o relógio, que eu esqueci novamente de colocar o relógio. E se eu não colocar, eu posso ter uma aula de 2 horas, o que não é ideal nem para você nem para mim. Então, deixa eu colocar o relógio que eu consigo me ver quanto tempo tem de aula. Beleza, então velocidade do dinheiro. Então vamos pegar um exemplo, vai ficar mais simples de entender. Então, o exemplo é um bem só. Então, é uma economia que só existe pizza, uma economia baseada em pizza. Isso em 2012. Então, eu tenho um PIB real, que é PIB real, quantidade de bens e serviços produzidos de fato, não em dinheiro, de bens e serviços produzidos. 3.000 pizzas. Não estou falando de dinheiro aqui. Foram produzidos nessa economia 3.000 pizzas. P é o nível de preço. Então, é o preço que é cobrado nessas pizzas aí. Nesse caso, né, que é um bem só, é o preço da pizza, que é R$ 10. Então, qual é o PIB nominal? Quanto você vai gastar de dinheiro para comprar essas 3.000 pizzas? 3.000 vezes 10, R$ 30.000. Só que imagina que nessa economia, a oferta de moeda é de R$ 10.000, ou seja, o Banco Central dessa economia só produziu R$ 10.000 de moeda. Isso significa o quê? Qual é a velocidade da moeda? É os 30.000 que foram gastos nessa economia, nesse ano, dividido pelo 10.000 que é a moeda que existe. Ou seja, cada real circulou 3 vezes nessa economia. O real foi para comprar pizza, depois esse real foi utilizado novamente 3 vezes, tá? Ou seja, em média, o real, né, foi utilizado em 3 transações, tá? Exercício, vamos pegar um bem só, que é o milho. A economia tem mão de obra suficiente, capital e terra para produzir 800 alqueires de milhos. V é constante, então a velocidade aqui da moeda, a gente está supondo constante. A gente tem o PIB real, que é a produção de bens dessa economia, que são esses 800 alqueires de milho. E eu tenho também a oferta monetária em 2005, que foi R$ 2.000, e o preço era R$ 5 por cada alqueire de milho. Eu não sei se pronuncia alqueire, tá? Eu acho que pronuncia alqueire. Calcule o PIB nominal e a velocidade em 2008. Então, vamos lá. O que a gente sabe, o PIB real é 800, a velocidade da moeda a gente não sabe qual é, mas é constante. A oferta monetária é 2.000 e o preço dessa economia é 5. O que é o PIB nominal? Preço vezes PIB real. 5 vezes 800, 4.000.
R$ 4.000 é o PIB nominal. Percebam a diferença do PIB real para o PIB nominal. O PIB real é a quantidade de bens e serviços produzidos. 800 alqueires de milho. Não tem dinheiro aqui, não é? O PIB nominal é quanto essa quantidade de bens e serviços produzidos, o valor nominal disso daí, o valor em dinheiro. Então, se esse alqueire é R$ 5 e foram produzidos 800, no total são R$ 4.000. E a velocidade da moeda, a gente sabe que é preço vezes o PIB nominal dividido pela oferta monetária, que vai ser o quê? 4.000 dividido por 2.000, que é igual a 2. Então, para essa economia, a velocidade da moeda é 2. Tá? Deixa eu fazer aqui só um parênteses. Eu tenho algumas bibliografias para trazer para vocês, mas acho que nenhum de velocidade de moeda. Tá? PIB nominal dos Estados Unidos, M2 e velocidade. M2, não se preocupe com isso aqui não, é a oferta monetária, tá? Para a gente. De 1960 a 2012, tá? Então, isso aqui é um gráfico de 1960 a 2012, usando o ano base 1960, e aqui ele calculou o PIB nominal dessa economia e a velocidade da moeda, tá? É o PIB nominal, que é esse aqui em azul, a oferta monetária, que é em vermelho, e a velocidade da moeda. O que é a velocidade da moeda mesmo? É o PIB nominal dividido pela oferta monetária. PIB nominal dividido pela oferta monetária. Então, o que é interessante ver nesse gráfico aqui é o seguinte, ó, a velocidade da moeda, mesmo com o passar do tempo, tem sido praticamente constante, não é? Está bem próximo ali, tá? Nem cresce muito, nem cai muito, tem ali uma base constante, tá? E isso aqui já era uma teoria na economia, tá? Que a gente vai falar agora. A equação quantitativa da moeda. Fórmula da velocidade, a gente já viu. A velocidade é o PIB nominal dividido pela oferta monetária. Acho que deu para entender bem o que é essa velocidade da moeda, né? Repetindo o exemplo que eu dei no início. Se eu tenho uma economia de bens e serviços de 5 bilhões, mas o Banco Central dessa economia produziu 1 bilhão, significa o quê? Que eu, Renan, recebi esse um real aí, que é desse 1 bilhão de oferta monetária, né? Eu, Renan, fui na feira, comprei um abacate. O dono da feira pegou esse 1 real e comprou gasolina. Então já é uma outra transação com esse mesmo real. O mesmo real que estava na minha mão, eu fui lá e entreguei para o vendedor da feira, que foi lá e entregou para o posto de gasolina, que foi lá e o dono do posto usou para cortar o cabelo e por aí vai. Essa moeda ela vai rodando, o mesmo real. Veja que a mesma moeda está indo de mão em mão, tá? Então, quantas vezes a gente sabe que essa moeda vai rodar na economia na média? É a velocidade da moeda. Então, por exemplo, de um PIB de 5 bilhões de reais, em que o Bacen só produziu 1 bilhão, significa o quê? Que a velocidade vai ser 5 dessa economia, ou seja, cada real vai rodar durante um ano nessa economia 5 transações, tá? 5 vezes. Eu fui lá e comprei o abacate, o vendedor do abacate colocou gasolina, o cara do posto de gasolina foi cortar o cabelo, o cara que foi cortar o cabelo comprou 1 quilo de arroz, a pessoa que produz o arroz comprou 1 quilo de feijão. 5 transações durante o ano, tá? Então, beleza. Assumindo que essa fórmula aqui é válida, né? A gente está assumindo, então joga o m para cima, a gente vai ter que m vezes v é igual a p vezes y. Isso aqui é chamada equação quantitativa da moeda, tá? Então, a gente pega essa equação m vezes v igual a p vezes y, suponha que o v é constante. Renan, por que o v é constante? Olha aqui no gráfico. A gente viu nesse gráfico aqui que de forma empírica, né? Ou seja, de fato, se você pegar esses valores, a velocidade da moeda não muda muito. Então, você pode supor o v constante. Mas espera aí, o v é constante, não é? Assim, uma mudança de m causa alteração no PIB nominal na mesma porcentagem. Tá? Então, se o v é constante, na hora que a oferta monetária sobe, isso aqui tem que subir. Isso aqui é uma igualdade, né? Isso aqui é igual a 5, aqui é igual a 10, aqui eu tenho 50. E aqui eu tenho 50 também, que é uma igualdade, né? Se aqui for para 6, desculpa, aqui eu botei, aqui era 5, né? Aqui é 10, então aqui eu tenho 50. Se aqui for para 20, 20 vezes 5 que vai para 100, isso aqui tem que subir também, não é? É o que ele fala aqui. Para a gente alterar a oferta monetária, também tem que alterar o PIB nominal. Mas espera aí,
Então, imagina que o Banco Central do Brasil foi lá e falou, eu vou dobrar a oferta monetária do Brasil, vou emitir muito mais moeda agora. Emitiu um monte de moeda. Para essa equação ser válida, é a igualdade, né? O PIB nominal, isso daqui vai ter que crescer muito também, não é? Mas espera aí, o PIB nominal é preços vezes o PIB real. O que é o PIB real? É a quantidade de fato produzida de bens e serviços. Tem como essa quantidade do dia para a noite dobrar? Tem como você produz abacate na sua fazenda. E aí o Banco Central disse hoje que vai dobrar a oferta monetária. Isso vai implicar que a sua produção de abacate vai dobrar hoje? Não, né? Abacate, só por curiosidade, é um fruto que demora bastante para ser produzido. Se eu não me engano, é 1 ano e meio, da plantação até a colheita. Então, demora bastante, não é? Então, você não consegue produzir tanto mais. Mas, espera aí, se você não consegue aumentar isso daqui do dia para a noite, o que é que aumenta para manter essa igualdade? O nível de preço. O que é o nível de preço mesmo? A inflação. Aí vai ter, se tiver um aumento da oferta monetária, vai ter o aumento de preços, ou seja, vai ter inflação. Então, o preço muda pelo mesmo percentual, como o preço vezes o PIB nominal e a oferta monetária. O rápido crescimento da oferta de moeda causa a inflação rápida. Então, essa é a consequência, assumindo a equação quantitativa da moeda, tá? Então, supondo a velocidade da moeda constante, a gente viu aqui que empiricamente isso não é uma suposição difícil de aceitar, né? Aqui está praticamente constante. Cadê? Vendo também que o PIB real não pode alterar do dia para a noite. Na hora que você tem um aumento de oferta monetária, o que vai ocorrer é um aumento de preços, é o que diz aqui. Então, como consequência de um país que está emitindo muito mais moeda, é a inflação crescer rapidamente. Vamos pegar um exercício? Então, de novo, um bem, o mesmo bem que é milho. A economia tem mão de obra suficiente, capital e terra para produzir 800 salqué de milho. A velocidade é constante, a oferta monetária é de 2.000 e o preço é R$ 5 o quilo. Em 2009, o Fed, o Banco Central, o Bacen, né, aumentou a oferta monetária em 5%, que passou para 2.100. Então, a oferta monetária que era de R$ 2.000 foi para R$ 2.100, aumentou 5%. Aí vem as perguntas. Calcule o valor do PIB nominal de 2009 e preços. Calcule a taxa de inflação. Suponha que o progresso da tecnologia cause aumento de Y para 824 ao que é. Calcule a taxa de inflação. Vamos fazer cada um desses cenários com calma, né? Então, letra A. Calcule o valor do PIB nominal de 2009 e preços. Calcule a taxa de inflação. O que é o PIB nominal mesmo? Preço vezes quantidade. Preço vezes o PIB real. Então, e isso daqui a gente viu que é igual ao quê? M, que é a oferta monetária, vezes a velocidade, não é isso? Em 2009, a oferta monetária foi para 2.100. Então, esse M aqui vai ser igual a 2.100. A velocidade a gente está supondo constante. A gente calculou no exercício passado, né? A velocidade foi 2, né? Então, a velocidade é constante igual a 2. Então, o PIB nominal de 2009, que é o preço vezes a quantidade, que a gente viu também que é a oferta monetária vezes a velocidade, que é 2.100 vezes 2, que deu R$ 4.200. Então, o PIB dessa economia em 2009 foi de R$ 4.200, tá? Então, o PIB nominal de 2009 a gente já calculou. E o preço? Bom, o preço é o preço vezes Y dividido por Y, não é? Cortou Y, Y aqui, ficou preço igual a preço. Quem é o preço vezes Y? A gente calculou aqui, ó, 4.200. E quem é Y? A gente tem aqui, 800. Então, a gente ficou com o quê? 4.200 dividido por 800, que deu R$ 5,25. Só que em 2008, o nível de preços, aquela cesta lá do que a gente calculou, é igual a 5. E agora é 5,25. Então, qual é a taxa de inflação? Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial, o que vai dar 5%. Então, a inflação dessa economia de 2008 para 2009 foi de 5%. E não é só coincidência, é o mesmo aumento de oferta monetária, 5% também, tá vendo? Então, o Fed, né, o Banco Central, aumentar 5% a oferta monetária dessa economia vai gerar uma inflação de 5% nessa economia. Beleza, a letra B já é um pouquinho mais complicado. Qual é a letra B? Suponha que o progresso, então, suponha que a gente tem uma produção de 800 unidades, não é? Em 2008. Só que em 2009 conseguiu-se produzir mais e foi produzido 824 unidades.
Aí vem a pergunta, mas espera aí, nesse caso aqui teve realmente um aumento de produção. Então, como a gente calcula a taxa de inflação de 2008 para 2009? Bom, é, tá. Então, novamente, preço vezes Y vai ser igual a M vezes V. M mudou a oferta monetária? A gente viu que 2009 foi de 2.100, né? A velocidade a gente está supondo constante igual a 2. Então, isso daqui continua sendo 4.200. Logo, o PIB nominal continua sendo 4.200, não é? Agora, o PIB nominal, P vezes Y, é igual a M vezes V, consequentemente, o preço vai ser igual a M vezes V dividido por Y. Aqui não era P vezes Y igual a M vezes V? Passei o Y para baixo aqui. Então, preço vai ser igual a M vezes V dividido por Y. M vezes V, a gente já calculou, 4.200. O novo Y, em 2009, a gente tem aqui, ó, 824. 4.200 dividido por 824 deu R$ 5,10. Então, qual é a taxa de inflação? O valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, vai ser igual a 2%. Então, veja, qual é a diferença da letra A para a letra B, né? A letra A não teve aumento de PIB real. Aí foi lá o Bacen, o Fed, aumentou a oferta monetária em 5%. Se não teve aumento de PIB real, esse aumento de oferta monetária não levou ao aumento de PIB real. O que leva é aumento de preço. Então, o preço subiu no mesmo nível que a oferta monetária. A oferta monetária subiu em 5%, ou seja, o que é, né? O que é a oferta monetária subir 5%? O Banco Central desse país, vamos supor que colocou R$ 1 milhão no mercado. Coloca mais 5% de 1 milhão. Dá o quê? 10% dá 100 mil, né? Dá R$ 50.000, não é isso? Isso. Pega mais 50 mil, produz, fabrica R$ 50.000 e joga nessa economia. Tá? Isso é um aumento de 5% em uma economia de 1 milhão. Numa economia de R$ 2.000, um aumento de 5% significa R$ 2.100 que vão ser colocados, ou seja, mais R$ 100 colocado nesse mercado. Tá? E essa quantidade maior de moeda vão ser utilizados pelos consumidores, vão comprar bens e serviços, não vão? Mas espera aí, se o PIB real está ali, ou seja, a quantidade produzida está parada e tem mais dinheiro, qual é a consequência que você espera disso? Um aumento de preços, uma inflação. Se não teve nenhum aumento de PIB real, ou seja, a quantidade de bens e serviços está igual, aquele 5% de aumento de oferta de moeda, a consequência vai ser 5% de inflação, é o que está aqui. Nesse cenário B, teve um aumento de PIB real, as pessoas conseguiram produzir mais, tá? Nesse ano de 2009. Então, uma parte desse aumento de oferta monetária foi sugado por esse aumento do PIB real, e outra parte virou inflação, que a gente viu aqui, os 2%. Beleza? Tá, então resumo lições sobre a teoria quantitativa da moeda. Se o PIB real é constante, ou seja, se não tem aumento de produção de bens e serviços, a taxa de inflação iguala a taxa de crescimento da moeda. Isso aqui também é outra coisa interessante para a gente pensar por que o país simplesmente não produz moeda e deixa todo mundo rico. Porque se não tiver aumento de PIB real, que é a quantidade de bens e serviços produzidos nessa economia, esse aumento de moeda vai ser todo sugado pelo aumento de inflação. Então, o país dobrou a oferta monetária. Então, a ocorrência que isso aqui vai gerar é o quê? O quilo do arroz, que era R$ 4, e para R$ 8. Os preços dobrarem, né? Não vai ter um aumento de produção de arroz, não vai ter um aumento de produção de corte de cabelo, não vai ter um aumento de produção de feijão. Vai ser só mais moeda no mercado. Se o PIB real é crescente, então a taxa de inflação é menor que a taxa de crescimento da moeda. Então, se você tem, de fato, um aumento de produção de bens e serviços de um ano para o outro, então a taxa de inflação vai ser menor do que esse aumento de oferta de moeda. Conclusão: o crescimento econômico aumenta o número de transações, algum crescimento da moeda é necessário para essas operações extras, crescimento monetário excessivo provoca inflação. Isso aqui é o mais importante. Crescimento monetário excessivo provoca inflação. Por que mesmo? Por que o crescimento monetário excessivo provoca inflação? Pega uma economia que nem o Brasil. Aí o Banco Central vai do dia para a noite e fala: eu vou dobrar a oferta de moeda, vou jogar muito mais dinheiro nesse mercado. A gente produz 1 bilhão, vamos supor, tá? Não sei exatamente o número, de reais, vamos jogar mais 1 bilhão nesse mercado aí. Jogou esse dinheiro todo nesse mercado. Se não tiver um aumento de PIB real dessa economia, esse excesso vira todo inflação. Então, a gente vai
conviver com inflações muito mais altas do que existe hoje, tá? Falar em inflações muito mais altas do que existe hoje, a gente tem que falar de hiperinflação. E o que é hiperinflação? A hiperinflação é geralmente definida como inflação superior a 50% ao mês, tá? O Brasil hoje tem uma inflação dos últimos 12 meses de 10,25%. 12 meses, tá? Não é um mês, 12 meses de 10,25%. E isso já é um sinal de alerta para a nossa economia. Do tipo, é um problema? Eu falei isso na aula passada, né? É um problema? Não. Mas tem que tomar cuidado para não ser persistente, tá? Hiperinflação é 50% em um mês. Ou seja, o quilo do arroz é R$ 4. Você ir no próximo mês e está R$ 6. Você ir no outro mês está 9. Você ir no outro mês está 3,50 e por aí vai, tá? Isso é hiperinflação, tá? Só para deixar claro que ele não vai falar aqui, existe também o outro lado, que é a deflação, tá? Que é inflação negativa, ter queda no nível de preço. A gente falou isso na aula passada, né? E tem outro problema da economia também, chamado estagflação, que é um problema que está sendo abordado agora em várias economias ricas do mundo, que é você ter inflação e crescimento muito baixo, tá? Mas vamos focar aqui no mais importante, até porque é mais importante para o Brasil hoje, que é a hiperinflação, tá? Lembre-se de um dos 10 princípios de economia do capítulo 1, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Na hora que o governo está emite moeda, os preços sobem, o que significa que os preços subirem, a inflação sobe. Inflação, qual é o problema da inflação? Corrói o poder de compra. Se o seu salário permanecer o mesmo e o país tiver uma inflação crescente, seu salário fica corroído. Você vai ter um menor poder de compra. Se você tem um dinheiro embaixo do colchão e está tendo a inflação está indo embora, está subindo, seu dinheiro está perdendo o poder de compra. O crescimento excessivo da oferta de moeda sempre causa hiperinflação, tá? Antes de falar do Zimbábue, deixa eu falar um pouquinho do caso brasileiro. Então, o Brasil, acho que vocês devem saber alguma coisa sobre isso, conviveu com hiperinflação por muito tempo, muito tempo. Na década de 30, a média anual de inflação era 6,1%. Década de 40, 12,8%. Média anual, tá? De novo, a média anual do Brasil hoje, média não, né? Os últimos 12 meses, tá? Do Brasil hoje, que tem uma inflação que está em ascendência, tá subindo, é 10,25%. Década de 50, 19,5%. Década de 60 e 70, 38,7%. Década de 80, aí vem de fato a hiperinflação, 330%. 90 e 94, 764%, com pico de 2.700% em 93. Essa foi a hiperinflação que a gente conviveu na década de 80 e na década de 90. 95 começou a ser controlado, 8,6, depois 7,5, 4,7, 6,2 e 2015, 2016, 8,5. Isso aqui é o Wikipedia de inflação, dados do IBGE, tá? Só para explicar um pouquinho para você, né? Bom, primeiro, né? O que é essa hiperinflação aqui de 2.700%? Eu não sei nem explicar isso direito, né? Eu falei na aula passada, né? É como se o arroz hoje fosse R$ 10 e no próximo ano fosse R$ 270, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Então veja, o arroz hoje R$ 10, próximo ano é R$ 270. Corte de cabelo hoje é R$ 20, próximo ano é R$ 540. Isso é a inflação de 2.700%, tá? Talvez eu tenha errado uma continha aí, mas eu acho que é mais ou menos isso daí, tá? Então veja que é um negócio absurdo, um negócio muito, muito alto. Só para dar exemplos para você, acho que eu já falei sobre isso também. Eu não peguei essa época de hiperinflação, era muito novo ainda quando ocorreu a mudança, né, para o Plano Real, em 94. Mas eu conversei bastante já com algumas pessoas que pegaram esse período, né? Então, por exemplo, existia caso de mercadinho, a pessoa ia no mercadinho e os preços tinha tanta mudança de preço, porque assim, hiperinflação é um negócio que muda o preço a todo momento. Então, por exemplo, o dono do mercadinho tinha que ir lá e etiquetar todos os novos preços todo dia. Então, ia lá no arroz, agora o arroz não é mais R$ 4, é 4,50. Depois amanhã já é 5,50, depois é 6, depois por aí vai. Tem que mudar a etiqueta do negócio lá.
Só que a hiperinflação é um aumento tão rápido que tinha mercadinho que, ao invés de fazer isso, simplesmente deixava um valor lá na etiqueta do produto, pegava um quadro mesmo, colocava na frente do mercado e colocava a taxa de conversão. Então, por exemplo, aqueles R$ 4 do arroz, hoje você multiplica por 1,5, vira R$ 6. Aquele R$ 4 do arroz, amanhã você multiplica por 1,7. Então, para não estar lá mudando toda hora, a gente colocou simplesmente um negócio ali fora e ficou mudando. Porque hiperinflação é isso, você começa a perder noção do valor do dinheiro. As coisas mudam muito rapidamente. Você pegou o seu salário, deixou embaixo do colchão, sacou ele todo, deixou embaixo do colchão. Próximo mês você vai utilizar ele e vai comprar muito menos coisas do que você compraria no início. Outras coisas que aconteciam, as pessoas não guardavam mais, pegavam o salário e gastavam com bens e serviços para para conseguir se controlar, né? Tentavam pegar produto, estocava, isso acontecia nesses períodos de hiperinflação, tá? No Brasil, o que foi que resolveu a hiperinflação? É o chamado tripé econômico, que é a responsabilidade fiscal. Sim, antes de falar sobre isso, né? Eu não sou especialista de macroeconomia, que é essa parte que estuda inflação, tá? Mas por que que foi gerada essa hiperinflação no Brasil, tá? Eu estou lembrando dos meus cursos de graduação, mas basicamente os governos do Brasil anteriores à década de 80 estavam acumulando muita dívida do governo, tá? E aí estavam produzindo mais moeda para conseguir pagar, para conseguir manter o governo, para conseguir fazer as compras do governo de bens e serviços. Além disso, teve também a construção de Brasília, que foi um acréscimo grande nas contas do governo. Isso acabou levando uma bola de neve que não conseguiu ser controlado, e você vê que a inflação tem crescido ano a ano, até chegar na década de 80 e estourar. Aqui na década de 80 foram criados vários planos. Teve o. Bom, em 93, 92 teve o plano Collor, teve o. Eu não vou lembrar o nome agora. Teve um plano com Sarney também, que foi logo quando Sarney era presidente, que foi de fixação de preço, e teve mais um plano com Delfim Neto. Com Delfim Neto era, se eu não me engano, tá? Era o presidente do Banco Central. Nenhum desses planos deu certo. E assim, realmente é muito difícil um plano dar certo com hiperinflação, tá? Não é que existe uma fórmula mágica para você sair, tá? Aí em 93, 94 foi pegado esse tripé econômico, a ideia, tá? Teve o Plano Real, que foi baseado em um plano feito lá em Israel, trouxeram para o Brasil, eh, foi aplicado em 93, 94, né? 94. Só que foi aplicado de forma, não sei nem explicar, mas assim, é de forma, por exemplo, não existia câmbio flutuante, era câmbio fixo. Era R$ 1, US$ 1, alguma coisa assim. Você fosse comprar US$ 1, você gastava R$ 1, tá? Mas sabia que isso não era sustentável. Então, foi um plano de anos para conseguir chegar nisso daqui, que é o tripé econômico, que foi iniciado em 99, que é o quê? Responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. Então, hoje o governo trabalha com esse tripé econômico. Meta de inflação é assim, o Brasil ele coloca um. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não vou cobrar isso em prova, não, tá? É só para vocês saberem mesmo. O Brasil trabalha hoje com meta de inflação. O que é isso? O Bacen, o Banco Central, todo ano tem que dizer exatamente o quanto o valor de inflação vai ter naquele ano. Um percentual a mais, um percentual a menos. Se eu não me engano, o último agora foi 3,5%, podendo chegar no máximo a 5,5% e no mínimo a 1,5%, alguma coisa assim. Mas a gente está em 10,25%. Então, qual é a consequência disso? O presidente do Bacen, o presidente do Banco Central, vai ter que emitir uma carta explicando por que que a inflação desse ano foi fora desse intervalo. Aí, próximo ano vai ter uma nova meta de inflação e por aí vai, tá? Também tem a responsabilidade fiscal, que tem sido muito falado hoje. O que é isso? O governo não pode gastar muito mais do que arrecada. Basicamente é isso. Por que disso? Porque se o governo gastar muito mais do que arrecada, ele vai acabar emitindo moeda. Mas se emitir moeda, qual é a consequência disso? A gente viu. Vai causar mais inflação. Mais inflação, qual é a consequência disso? No longo prazo, pode causar hiperinflação. E é o que ninguém quer, tá? E, finalmente, é o câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? É o que a gente tem hoje no Brasil. Se vocês verem lá no o dólar, o valor do dólar, comparado ao real, muda de hora em hora, né? O dólar estava 5,65 agora, né? Aí você olha daqui uma hora está 5,67, você olha daqui a 2 horas está 5,62, então vai mudando.
Isso é o câmbio flutuante, é o mercado que diz o valor do dólar, tá? Isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês, na década de 60 e 70, a inflação que era, então tinha 40%, 30%, que é inflação anual, tá? 90% de inflação. De novo, a gente está muito preocupado hoje com a inflação de 10,25%. E tem que realmente estar preocupado. Na década de 60 e 70, chegou a 90% a inflação, tá? Anual. Isso daqui eu acho que eu não vou falar agora sobre isso. Isso daqui é os juros. Só um segundinho, tá? Só para eu me ajeitar aqui. Tá. Então é isso daí. Esse aqui é o que eu falei para você. Nos últimos 12 meses, não é inflação anual, tá? É dos últimos 12 meses, ou seja, de outubro de 2020 a outubro de 2021, a inflação foi de 10,25%, tá? Vamos voltar lá. Beleza. E o que é essa hiperinflação? Já dei alguma ideia para você, né? Dos problemas causados por hiperinflação. O Zimbábue é um país que conviveu recentemente com a hiperinflação absurda, que chegou... Aqui nem tem o valor, olha só. Bom, vamos pegar a taxa de câmbio aqui. Em 2007, em agosto de 2007, para você comprar $1, você gastava 245 moedas do Zimbábue, esse ZIM. Em abril de 2008, foi para 29 mil moedas de Zimbábue. Em maio de 2008, um mês depois, foi para 207 milhões de moedas do Zimbábue. Em junho de 2008, foi para 4 bilhões de moedas de Zimbábue para comprar $1. Em julho de 2008, foi para 26 bilhões para comprar $1. O que é isso aqui? Está tendo uma hiperinflação nesse país. Isso aqui é do tipo o, o notebook custava 10 mil reais aqui, foi para 100 mil reais aqui, foi para 100 milhões aqui, foi para 10 bilhões de reais aqui, foi para 20 bilhões de reais aqui, mês a mês, véio. Abril, maio, junho, julho. Aí o Zimbábue foi lá e cortou o monte de zero, foi para 37 milhões em 2009, 355 em setembro de 2009. Eu não sei se eles controlaram isso daqui, tá? Aqui está parecendo que foi controlado, mas eu não lembro realmente. Então, grandes déficits orçamentários, o que é isso? O governo está gastando muito mais dinheiro do que arrecada, levaram à criação de grandes quantidades de moeda. Criação de grandes quantidades de moeda e o PIB real não se alterou, a quantidade de bens e serviços produzidos, implica o quê? A gente já viu, já falou sobre isso, inflação. Então, gerou inflação. Isso aqui é até um negócio bem interessante. Olha a frase que está aqui, tá? Meu inglês não é bom, tá? Mas eu acho que eu entendi isso daqui. Quando forem no banheiro, basicamente é o que está aqui. Isso aqui é um cartaz pendurado no banheiro de um lugar lá do Zimbábue, tá? Por favor, só utilizem papel higiênico. Não utilizem jornal, não utilize roupa, não utilize outras coisas, não utilize a moeda do Zim, para você ver a situação. Então, não, só utilize papel higiênico. Por favor, esse Zim, esse moedazinho que você tem aí no seu bolso, não vale mais nada, está perdendo valor de mês a mês aqui, por favor, não utilize para se limpar, use só papel higiênico, tá? Hiperinflação é isso, é um negócio absurdo, absurdo ainda mais para pessoas que o salário não tem esse ajuste, tá? Tem vários artigos de economia que mostram que a inflação é mais prejudicial para as pessoas mais pobres, tá? Porque, por exemplo, quando você vai comprar arroz no mercadinho, não tem uma diferença de... Ninguém vai te perguntar o seu salário. Você vai chegar lá e vai comprar arroz. Então, sem importar se você recebe R$ 1.000 ou se você recebe R$ 10.000, tá? Então, a inflação, esse arroz de 4 para R$ 8, tem pesquisa em economia falando que isso prejudica mais a população mais pobre, tá? O que é um problema grande. Então, imposto inflacionário, o que é isso? Quando a receita fiscal é inadequada e a capacidade de contrair empréstimos é limitada. O governo pode emitir moeda para pagar as despesas. Então, o governo ele tem que se financiar, não é isso? O governo ele tem os seus gastos e tem formas para financiar esse gasto. Uma forma é tributação, outra forma é contrair empréstimo. Pode falar, olha, eu jogo aqui um título de dívida pública, se você comprar, você me dá moeda, eu uso para pagar minhas dívidas, né? E a outra forma que o governo tem é emitir moeda.
Aí vai e você fala, Renan, mas emitir moeda não é uma forma bem simples, não é só emitir moeda, jogar moeda no mercado e acabou, não é mais fácil do que o governo estar lá no Senado conversando para diminuir o gasto público, ou então está lá colocando empréstimo e correndo o risco de dar o calote. Não é melhor emitir moeda? É um jeito mais fácil, mas a consequência é grave. Se você emitir muita moeda, você pode gerar hiperinflação. Então, quase todas as hiperinflações seguem esse padrão. A receita de emitir moeda é o que a gente chama de imposto inflacionário. É um novo imposto, tá? Basicamente. Emitir moeda provoca inflação, que é como imposto sobre todas as pessoas que têm moeda. O que ele está falando aqui é o seguinte: quando você vai no mercadinho comprar arroz, o arroz está lá R$ 4, né? Você está pagando uma parte desse dinheiro para a pessoa que produziu o arroz, uma parte é para o dono do mercadinho e uma parte é imposto, né? Está pegando ali um valor, não sei quanto, R$ 1, e é imposto para o governo, tá? Desses quatro. Quando o governo emite moeda, está gerando inflação, não é isso? Então, o arroz, que era 4, foi para R$ 6, por exemplo. Esses R$ 2 de diferença é o quê? De inflação. E por que essa inflação foi gerada? Porque o governo emitiu mais moeda. Então, é como se fosse um novo imposto, tá? Nos Estados Unidos, a taxa de inflação hoje responde por menos de 3% da receita total. Aí tem o que a gente chama de efeito Fischer. O que é isso? Reorganiza a definição da taxa de juros real. Taxa de juros nominal é igual à taxa de inflação mais a taxa de juros real. O que é isso? A taxa real de juros é determinada pela poupança e pelo investimento no mercado de fundos emprestáveis. O crescimento da oferta monetária determina a taxa de inflação. Assim, essa equação mostra como a taxa de juros nominal é determinada. Então, ele está falando o seguinte: a taxa de juros que a gente observa no mercado é o quê? É a taxa de inflação mais a taxa de juros real. O que é isso? Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil, a taxa de juros que a gente geralmente utiliza é a taxa Selic, tá? A taxa Selic aumentou esses dias para 7,75%, tá? Então, se você colocar o seu dinheiro no CDB, a melhor rentabilidade que você pode ter em renda fixa, ou seja, sem risco, é 7,75%, beleza? Só que eu falei para vocês que a inflação dos últimos 12 meses foi de 10,25%. Então, espera aí, você está com seu dinheiro lá guardado, rendendo 7,25%, mas tem a inflação de 10,25%. Então, quando você pegar esse seu dinheiro mais os 7,25% que você recebeu e for comprar bens e serviços, você vai comprar uma quantidade menor de bens e serviços, porque a inflação está maior. Então, isso aqui é o quê? Uma taxa de juros real negativa, tá? Então, colocando aqui é a Selic, que vai ser 7,25%, não é isso? Eu acabei de ver, não, 7,75%, né? A inflação, 10,25%, isso aqui vai ser a taxa de juros real. 7,75 menos os 10,25 vai dar uma taxa de juros real negativa, tá? Isso geralmente não ocorre, tá? Geralmente a taxa de juros real é positiva. Isso aqui é uma consequência ainda da pandemia, tá? Vamos pegar dados agora de outros anos. Então, aqui eu tenho a taxa Selic, que é essa taxa em azul, eu tenho a taxa em vermelho, que é a inflação, e eu tenho o juros real. Como é que eu calculo o juros real? Selic menos inflação, vai dar o juros real. Então, veja como tem sido. É sempre positivo, aí em 99 é 16% de juros real. Sofreu uma queda em 2012, chegou próximo de zero, depois tem crescido, e na pandemia ficou abaixo de zero, tá? Então, a equação bem simples de entender, né? A taxa de juros nominal é o quê? A taxa de inflação mais a taxa de juros real. Isso aqui é o que a gente observa, isso aqui a gente observa, isso aqui é de fato o que é importante para a gente, que é a taxa de juros real. Você quer que com seu dinheiro guardado você consiga comprar mais bens e serviços no futuro, tá? Para você ter isso, você precisa ter uma taxa de juros real positiva. No longo prazo, a moeda é neutra, portanto, uma mudança na taxa de crescimento da moeda afeta a taxa de inflação, mas não a taxa de juros real. Então, ele está falando o que aqui? Você coloca mais dinheiro nesse mercado, joga mais moeda nesse mercado, assumindo a neutralidade da moeda, isso vai gerar mais inflação. Não vai ter nenhuma consequência na taxa de juros real. O que vai ocorrer é a taxa de juros nominal subir junto com a taxa de inflação. Assim, a taxa de juros nominal se ajusta na proporção de 1 para 1 com as mudanças na taxa de inflação. Esse relacionamento é chamado efeito Fischer, em homenagem a Iver Fischer, que foi o primeiro a estudar o tema. Tá? Então, esse aqui é o gráfico lá para os Estados Unidos.
a gente tem em azul a taxa de juros nominal e em vermelho a taxa de inflação. Então, veja que tem uma relação muito estreita relação entre essas variáveis, é uma evidência para o efeito. Então, veja que são próximos, né? Quando sobe um, sobe o outro, quando cai um, cai o outro. Então, estão muito bem relacionados essas duas taxas, tá? Tá, então aplique-se a taxa de inflação, a detenção de dinheiro pelas pessoas e não a participação dela na riqueza, efeito Fischer. Um aumento da inflação provoca um aumento igual na taxa de juros nominal. Então, a taxa de juros real mantém-se inalterada. Então, é isso, né? A gente tem uma relação muito próxima da taxa de juros nominal e a taxa de inflação. Então, a taxa de juros real fica sem se alterar. Beleza, isso aí é o efeito Fischer, acho que deu para entender, né? No Brasil, já mostrei como é a situação, né? A gente chegou a níveis de 16% de taxa de juros real, ou seja, quem guardou dinheiro aqui, quem guardou dinheiro aqui ganhou um absurdo em renda fixa, tem caído esse valor, chegou a próximo de zero aqui em 2012, 2013, depois subiu e agora, recentemente, está negativo, na verdade, os juros real, tá? Deixa eu voltar lá para o capítulo 30. O que não é um problema, porque é efeito da pandemia. Provavelmente nos próximos meses isso vai se alterar, tá? Pelo menos a gente espera isso. Isso se a inflação for controlada, tá? O maior problema do Brasil hoje, na verdade, nem é a inflação, nem é a oferta monetária, que está sendo muito bem trabalhada. É a responsabilidade fiscal. Acho que vocês já ouviram falar na quebra do teto da dívida pública, tá? Então, a responsabilidade fiscal está ali naquele limite, o governo está no limite ali do gasto, e se gastar mais, pode quebrar esse teto e pode gerar consequências mais graves, tá? Alguns economistas já falam, na verdade, em assumir a quebra do teto, alguns ótimos economistas, e já assumir um novo teto. Porque, assim, se quebrar o teto e ficar descontrolado, isso daí vai gerar consequências muito graves na economia. Agora, se quebrar o teto e botar uma nova meta, um novo teto, então o governo assume algum tipo de responsabilidade, o que é importante. Então, próximos meses a gente vai ver como vai ficar essa situação. Então, beleza. Inflação tem custo. Custos da inflação. Quais são os custos da inflação? Por que a inflação é ruim? Então, primeiro a gente fala da falácia da inflação. O que é falácia? Falácia é uma coisa que o pessoal fala, mas nem sempre é verdade, tá? A maioria das pessoas considera que a inflação corrói a renda real. Mas a inflação é o aumento geral dos preços. O que é a inflação? Aumento de preço, aumento na média ali dos preços. Das coisas que as pessoas compram e vendem. Por exemplo, o seu trabalho. O seu trabalho também é uma coisa que você está vendendo. Eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou vendendo o meu serviço para o governo está passando para vocês. Então, isso aqui também é uma medida que está dentro desses preços. Sobe e desce. Então, já que a inflação é o aumento dos preços, incluindo o seu salário, então não tem uma perda de renda real. No longo prazo, os rendimentos reais são determinados por variáveis reais e não pela taxa de inflação. Tá? Então, o que está falando aqui é o seguinte: se a inflação subir, mas também está subindo tudo junto, a inflação, salário e tudo mais, não tem nenhuma perda. Tá? Pode ser que, em alguns casos, a pessoa não teve um ajuste do salário e teve inflação, aí, de fato, você vai ter uma perda, mas, com o tempo, seu salário vai voltar a ser o valor que era antes. É o que está falando aqui. Tá? Média das remunerações horárias dos Estados Unidos e IPC. De novo, né? Não estou falando de uma classe específica, estou falando de todo mundo junto, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Essa inflação de 10,25%, né? O salário dos professores não teve reajuste esse ano. É um esforço da pandemia, né? Na verdade, se eu não me engano, a grande maioria dos servidores federais não teve nenhum reajuste esse ano. Então, realmente, o meu salário hoje vale 10,25% a menos do que era no ano passado, que eu poderia comprar uma quantidade maior de bens e serviços, tá? Mas o que ele está falando aqui é a média, não é só o professor, não é só o servidor federal, são todos os empregos no Brasil, por exemplo. Então, se está tendo esse aumento de preços, também está tendo aumento de salários, na média, tá? Então, não vai ter uma corrosão do valor real do salário, na média, tá? É o que ele fala aqui. A inflação faz com que o índice de preço e os salários subam juntos ao longo do tempo. Isso aqui é o gráfico dos Estados Unidos, a média da remuneração hora, lá nos Estados Unidos, ou seja, o salário nominal e o índice de preço. Então, veja que convive bastante junto, estão muito aproximados os dois. Ou seja, não tem queda de salário real, que é o salário nominal,
dividido pelos preços, né? Os custos da inflação. Então, mas realmente existe custo da inflação. Quais são os custos? Tem o custo da sola de sapato. O que é isso? Os recursos desperdiçados quando a inflação incentiva as pessoas a reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos. Inclui o tempo e os custos de transações de saque bancário mais frequentes. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: imagina um país que está tendo uma inflação muito alta. Então, você recebe R$ 2.000 por mês. E a inflação está de 100% ao mês. Aí você vai pegar esses R$ 2.000, vai sacar e deixar embaixo do colchão? Não. Então, o que é que você faz? Você saca só o necessário. Você saca R$ 100 para fazer a compra no mercadinho hoje e deixa os outros 1.900 rendendo num CDB, numa poupança, para ganhar juros nesse dinheiro. Aí amanhã você precisa ir na feira, você vai de novo no cash e tira mais R$ 100. Isso é o custo da sola de sapato. Você tem que ir mais vezes ao banco sacar dinheiro. Se você está gastando, a sola de sapato. A economia tem uma sacada dessa daqui, tá? Tem uns nomes bem legais como esse. E não só então você não está perdendo só o tempo, só a sola do sapato, né? E ir até lá, gastando seu tênis ou seu sapato, como também está perdendo tempo para fazer isso. O número de transações que você faz fica mais frequente, né? Custo de menu, o que é isso? São os custos das alterações de preço. De novo, teve inflação, a gente já falou isso lá no começo do curso, né? Teve inflação, a inflação está subindo, os preços estão subindo, seu mercadinho você tem um menu que você entrega para os clientes, os preços estão subindo, você não está aguentando mais. O que é que você faz? Pega todos aquele menu, recolhe, produz novos menus com novos preços, não é isso? Isso tem um custo. O custo de menu, de produzir esses novos menus, novos catálogos e por aí vai. Má alocação de recursos de variabilidade relativa ao preço. As empresas não aumentam todos os preços ao mesmo tempo. Os preços relativos podem variar de modo o que distorce a alocação de recursos. O que está falando aqui é o seguinte: está tendo inflação nessa economia, né? Mas nem sempre os preços eles mudam na média o mesmo valor. Então, por exemplo, inflação de 100%, ou seja, os preços dobrem, né? O arroz era R$ 4, o feijão era R$ 5. Não significa que o arroz vai para 8 e o feijão vai para 10, né? Significa que, na média de todos os produtos, os preços aumentaram em 100%. Mas, por exemplo, o arroz pode ir para 5 e o feijão pode ir para 15 no outro mês. Então, você muda os preços relativos. Que é o preço relativo? O preço de um bem comparado ao outro. Você mudando esse preço relativo, você pode... isso aqui é mais coisa da economia, tá? Você pode perder a eficiência da alocação de recursos, ou seja, não produzir o ideal que você produziria nessa economia. Confusão e inconveniência. A inflação muda o critério que usamos para medir transações, complica o planejamento a longo prazo e a comparação dos valores em dólares ao longo do tempo. Então, pega um país que convive com a inflação muito alta hoje, como é a Venezuela. A Venezuela tem uma inflação muito alta hoje. Não é permitido pelo governo, mas muita gente lá já negocia via dólar. Fala, olha, a minha moeda está perdendo valor de tempo em tempo. Como é que eu consigo controlar isso? Eu não vou estar lá dia a dia saber qual é a inflação do país. Então, eu negocio em outra moeda, por exemplo. Um outro problema que você tem com a hiperinflação. Como é que você guarda dinheiro com a hiperinflação? Você coloca dinheiro no banco e está tendo hiperinflação, 100, 200. A gente vem no Zimbábue chegou a um absurdo a hiperinflação de lá, né? Seu dinheiro pode não valer nada no futuro. Como é que você guarda dinheiro? Aí muita gente às vezes compra imóvel para guardar dinheiro. Então gera essa confusão, gera esse tipo de problema. Que, por exemplo, se você compra um imóvel, né, você está lá com seu imóvel, tá um bem físico, né? Mas o problema é que você tem aí liquidez. Se você precisar desse dinheiro, você vai ter que vender o imóvel primeiro para pegar o dinheiro para usar. Então, por exemplo, uma emergência hospitalar, você não tem todo esse tempo. Você acaba vendendo muito mais rápido o seu bem. Já agora, como a gente não convive com hiperinflação, a gente pode guardar o dinheiro, mesmo perdendo, né, a taxa de real, e aí você tem uma liquidez muito maior. Na emergência, você já saca esse dinheiro rapidamente. Distorções fiscais. Agora, claro, né, sempre tem um risco, tá? Por exemplo, eu não falei, né, mas no plano Collor, que foi um plano muito maluco, em 92, teve congelamento de poupanças. O que é um congelamento de poupança? Você tem o seu dinheiro guardado na sua conta e do dia para a noite o governo falou que aquele dinheiro estava congelado. Você não poderia tirar esse dinheiro. Isso gerou uma confusão absurda no país
E hoje em dia, se eu não me engano, assim, eu considero, né, mas acho que todos os economistas, que isso foi um absurdo fazer isso, tá? O congelamento de poupança. Bom, mas voltando, né? Distorções fiscais. Inflação faz com que o rendimento nominal cresça mais rápido do que a renda real. Impostos são baseados na renda nominal e alguns são ajustados pela inflação. Assim, a inflação leva pessoas a pagar mais impostos, mesmo quando seus rendimentos reais não aumentam. Então, a inflação, o imposto, ele está baseado na renda nominal. Se está tendo inflação, você acaba pagando mais imposto. É o que ele está falando aqui. Ele faz um exemplo, mas eu não vou fazer não esse exemplo, tá? Isso aqui é um custo que é bem complicado. É o custo especial de inflação inesperada, redistribuições arbitrárias de riqueza. Inflação maior do que a esperada transfere poder de comprados de credores para os devedores. Os devedores começam a pagar a dívida com dólares que não valem tanto. Inflação menor do que a esperada transfere o poder de compra dos devedores para os credores. A inflação alta é a mais variável e menos previsível do que a inflação baixa. Então, essas redistribuições arbitrárias são frequentes quando a inflação é alta. Estou falando aqui o seguinte, imagina que você comprou sua casa, né? Você comprou sua casa, tem uma dívida de 300 mil reais e está lá no seu acordo pagar a taxa Selic, vamos supor, que é 7,75%, né? Aí você está lá pagando taxa Selic e tal, não sei o quê, aí começa nesse país a ter uma hiperinflação. A Selic, bom, a gente viu até que está mais atrelada, né? Mas vamos supor que, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Para simplificar. Suponha que o seu imóvel você concordou em pagar 10% ao mês, taxa fixa, 10% ao mês, tá? Está lá pagando seu imóvel 10% ao mês, né? Está lá, tá pagando. Aí nesse país ocorreu a hiperinflação, tem hiperinflação de 100%, 200% ao mês. Qual é a consequência disso? O dinheiro que você está dando para o dono da casa, ele vale muito menos hoje. Consequentemente, está tendo uma mudança de riqueza. Aquele imóvel que você comprou, na verdade, você está pagando um valor menor nele, porque a inflação está muito alta. Em contrapartida, se a inflação for menor do que a esperada, ocorre o contrário. Aquele real que você está pagando tem um valor mais alto. E, consequentemente, como se você estivesse colocando mais dinheiro para pagar esse imóvel. Esse imóvel ficaria mais caro. Tá? Eu pensei até que ele ia falar de outra coisa. Tem uma outra coisa também que a gente fala, que é o seguinte. Pega o caso do Brasil hoje, que tem inflação de 10,25% nos últimos 12 meses, né? Mas, de novo, inflação é o quê? É a média lá, é aquela cesta gigante de bens e serviços que a gente viu, uma pesquisa gigante que é feita pelo IBGE, que a gente viu na aula passada, né? Mas é uma média, não significa que todos os bens vão subir o mesmo valor. 10% não significa que o arroz subiu 10%, que o feijão subiu 10%, que o macarrão subiu 10%, que o preço do imóvel subiu 10%, tudo subiu 10%. Não é isso. É na média ali, foi 10% daqueles bens, né? Então, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, o que ocorreu no começo da pandemia, é ter setores que aumentem muito a inflação e outros setores menos. Então, vai acabar gerando o quê? Uma redistribuição de riqueza. Por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas todos os mercadinhos, no ano passado, teve uma inflação alta em alimentos, a receita desses mercadinhos cresceu bastante. Então, esses mercadinhos acabaram gerando muito mais receita do que outros setores da economia. Então, teve uma redistribuição de riqueza nessa economia. Tá? Todos esses custos são muito elevados para as economias que experimentam hiperinflação. Tá? Inflação, ele vai falar aqui agora. Para as economias com inflação baixa, menos do que 10% ao ano, esses custos são provavelmente muito menores, embora o seu tamanho exato exija ainda algum debate. Então, inflação não é um problema em si. Tá? Existem custos de inflação, que a gente viu aqui. Tem vários custos de inflação. Inflações mais altas, como a hiperinflação, elevam esses custos de inflação. E aí, consequentemente, todos esses custos aqui levam um custo para a sociedade, o que é ruim para a sociedade como um todo. Agora, em inflações controladas, esses custos são muito menores, mas é muito difícil dizer qual o tamanho desses custos, tá? Para a economia. Resumindo, bem resumindo, é o seguinte: inflação não é problema, tá? Desde que seja controlado. Ou seja, aqui ele fala menos que 10% ao ano. Então, uma inflação todo ano ali abaixo dos 10% é a inflação controlada, tá?
Inflações acima de 10%, e principalmente a hiperinflação, que é 50% ao mês, os custos são muito maiores, esses custos aqui. E esses custos aqui acabam levando custos para a sociedade. O que é um custo para a sociedade? Por exemplo, diminuir a produção de bens e serviços, diminuir o PIB real da economia, que é o mais importante, é o PIB real. Não é o PIB nominal, né? É o PIB real, que é a quantidade de bens e serviços produzidos na economia. Só para fazer mais uma observação, que eu gosto de falar sobre isso, existe também a deflação, né, que eu falei para vocês. E a deflação, às vezes, é um problema também. O Japão tem convivido com isso há muito tempo. O Japão é uma economia com um crescimento muito próximo de zero e, e com deflação, se eu não me engano. E aí o problema é que o governo do Japão coloca dinheiro no mercado, esperando que gere inflação, esperando que aqueça a economia, mas as pessoas dessa economia, ao invés de gastar esse dinheiro a mais, elas têm guardado esse dinheiro. Então acaba não aumentando o crescimento da economia, não aquecendo a economia, né, melhor dizendo, e com essa inflação lá embaixo. Esse é o chamado estagflação. Está resumindo, tá? Então, conclusão, este capítulo abordou um dos 10. Então, de novo, né, para deixar bem claro, inflação não é problema desde que seja controlado, tá? O Brasil, depois de 94, conseguiu controlar a inflação, que anteriormente, em 94, a gente tinha hiperinflação, tá? Recentemente, a inflação começou a subir novamente. Nos últimos 12 meses, a gente voltou a ter uma inflação de 10,25%, a inflação de 2 dígitos, 12 meses. Lembrando que isso foi consequência direta da pandemia. É um problema essa inflação de 10,25%? Não, mas tem que ter cautela. Qual é a cautela? Política monetária certa, política fiscal certa, tá? A política monetária tem agido de acordo com isso, tem aumentado a taxa de juros para conseguir controlar essa inflação. O maior problema do Brasil hoje é a política fiscal, é o tal do teto do gasto do governo, que acho que você já deve ter ouvido falar em algum momento no jornal, tá? Se o país quebrar esse teto e perder esse controle de gasto de, de gasto do governo, isso pode levar como consequência, de longo prazo, a gente voltar a ter hiperinflação, tá? Não é falando bem ou mal de nenhum governo, não. Isso eu deixo com vocês, tá? Eu estou falando, o problema é esse. Se vai quebrar, se não vai quebrar, se vai colocar um novo limite, se não vai colocar, aí são os governos que decidem, tá? Beleza. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais específico. Se eu não me engano, eu estou tentando lembrar, tá? Em 2008, né? Por aí, mais ou menos, a Grécia enfrentou um problema muito grande de política fiscal. Eles estavam gastando muito dinheiro e não estavam conseguindo controlar o gasto do governo deles. Então, acabou gerando um problema econômico lá muito grave, incluindo a inflação. Tá? Conclusão. Este capítulo abordou um dos 10 princípios de economia, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Vimos que a moeda é, no longo prazo, neutra, o que afeta apenas as variáveis nominais. Nos próximos capítulos, veremos que a moeda tem efeitos importantes no curto prazo, sobre as variáveis reais. Então, resumo, né? Para explicar a inflação no longo prazo, os economistas usam a teoria quantitativa da moeda. De acordo com essa teoria, o nível de preço depende da quantidade de moeda que está no mercado. Taxa de inflação, taxa de crescimento da moeda. A dicotomia clássica é a divisão das variáveis em real e nominal. A gente viu que o que é importante de fato não é o nominal, não é o valor do bem em dinheiro, é o real. Ou seja, quanto de o seu salário você recebe tanto, mas quanto de bens e serviços você consegue comprar. Isso é o mais importante. De acordo com o princípio da neutralidade da moeda, as variações na quantidade de moeda influenciam as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Então, aquela falácia que a gente fala de governo tem que emitir moeda, pagar dívida pública e deixar todo mundo rico, isso não pode acontecer. Por quê? Porque emitir mais moeda muda os valores nominais, mas não muda as variáveis reais. O país não vai produzir mais ou menos porque o governo está emitindo mais ou menos moeda. Tá? Está emitindo muito mais ou menos moeda, tá? A maioria dos economistas acredita que a neutralidade da moeda descreve o comportamento da economia no longo prazo. A taxa de inflação é a perda do valor real da participação monetária das pessoas, porque seu dinheiro está perdendo valor, você compra menos bens e serviços. É a inflação, ou seja, preços subindo, né? Ou seja, o governo, ao emitir mais moeda, provoca a inflação. O efeito Fischer é o ajustamento na proporção de 1 para 1 da taxa de juros nominal à taxa de inflação. Elas andam juntos.
Os custos da inflação são compostos de custo de menu, custo de sola de sapato, confusão e inconveniência, distorções no preço relativo e alocação de recursos, distorções fiscais e redistribuição arbitrária de riqueza. Hiperinflação deixa esses custos muito mais elevados, consequentemente, o que é muito ruim para a sociedade. Qual é a consequência disso aqui ser mais elevado? Já falei, né? A produção de bens e serviços nessa economia não ser eficiente, isso é muito menor do que o desejado. Ou seja, sua economia está mais pobre. Beleza? Pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, manda e-mail e até a próxima aula. Tchau, tchau.